Olha só, o clima anda impactando diretamente o desempenho dos canaviais na Índia. Os preços da cana incentivam o plantio, mas as chuvas de monções têm papel determinante. As taxas indianas de recuperação de açúcar são baixas em relação ao Brasil. E estamos de olho lá. Por aqui, o cultivo da cana está indo muito bem, obrigado. Produção e produtividade em alta. Para falar sobre o mercado da cana-de-açúcar, vamos ouvir agora o Marcelo Filho, analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da StoneX. Marcelo, obrigado por se juntar a nós. Por que a Índia é importante a gente ficar de olho lá, hein? Olá, Valteno. Olá a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer falar com vocês. Então, a Índia, ela é a segunda maior produtora de açúcar do mundo. Há algumas safras atrás, por exemplo, ela chegou a ficar em primeiro lugar no ranking global, quando o Brasil teve a quebra de safra no final do ano de 2021. Então, é um país que tem ganhado protagonismo cada vez mais, né? A gente viu a área plantada de cana-de-açúcar, por exemplo, nos últimos anos tem crescido bastante, como você mesmo comentou, por conta do incentivo do governo, né, aos preços da cana. E isso tem aumentado o protagonismo do país no mercado global de açúcar. Isso teve uma consequência direta, por exemplo, nos números de exportação nos últimos anos tem crescido bastante. Em 2021-22, por exemplo, na safra que terminou em setembro de 2022, a gente viu a Índia exportando 11 milhões de toneladas de açúcar, que era um valor nunca visto antes, né? Então, a Índia ganhou protagonismo desde então no mercado, né, ganhando um pouco mais de share, mas nas últimas safras, principalmente nessa safra que acabou agora em setembro de 2023 e agora nessa safra que começa agora em outubro e novembro de 2023, a gente tem visto quebras, né? A gente viu uma quebra da cana na safra passada, a gente deve ter uma nova quebra agora esse ano, e é um mercado então que a gente tem que estar de olho, principalmente em termos de preço. O mercado tem reagido bastante a essa ausência da Índia em termos produtivos desde o ano passado. E agora, de agora em diante, a gente tem que olhar para a Índia não somente no mercado de açúcar, como no mercado de etanol também, um mercado importante aí que deve ter esse impacto na dinâmica da cana-de-açúcar no país, agora mais do que nunca. Você tocou no assunto que eu ia fazer. A segunda pergunta era essa questão do etanol. Como é que eles são no etanol? Eles também têm protagonismo? Bom, então, o mercado de etanol na Índia é um mercado crescente, eles possuem taxas de misturas, né, ao longo dos anos, que vem em crescimento, né, então em 2018 o governo indiano lançou um programa bem, vamos dizer, otimista, um programa bem agressivo de aumento gradual da mistura do etanol na gasolina na Índia. Então eles tinham, por exemplo, uma meta de atingir os 20% de mistura do etanol na gasolina em 2030, uma meta que foi adiantada para o ano de 2025, e então o cenário que a gente tem visto para a Índia no curto prazo, né, no curto e no médio prazo. 2025 está logo ali. Então eles têm ganhado um protagonismo também no mercado de etanol no ano de 2023, agora nesses últimos meses. Segundo o Ministério lá do Petróleo da Índia, eles atingiram a mistura de 12% dentro da média que eles têm estimado desde 2018. E em 2024, por exemplo, a meta do E15, né, dos 15% de mistura, e 2025, então, os 20% de mistura. Então, se a Índia tem ganhado um protagonismo também no mercado de etanol, esse protagonismo deve continuar. E principalmente, né, a principal matéria-prima na Índia para a produção de etanol é a cana-de-açúcar. E a expectativa é que outras matérias-primas ganhem protagonismo daqui para frente, ganhem mercado, principalmente por conta, né, do que a gente comentou agora, o clima prejudicando a safra de cana-de-açúcar não deve somente diminuir a produção de açúcar, né, mas também pode impactar a produção de etanol no país e, quem sabe, impactar o próprio programa do governo de mistura. Então é algo que a gente está com bastante expectativa agora entre 2023 e 2025 para ver para onde que vai, né, essa produção de etanol e principalmente para onde vão as matérias-primas para essa produção. Bom, nós estamos falando de um mercado de 1 bilhão de pessoas, se não me engano 1 bi 200, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? Esse consumo lá, quer dizer, esse produto, açúcar e etanol, ele tem um consumo interno elevado lá, sobra também para exportar com esse tanto de gente na Índia?
Então, a produção de açúcar na Índia é muito bom que você comentou, Valteno. A Índia é o maior consumidor de açúcar do mundo, né? Em termos absolutos, né? A Índia ela consome aí a casa de 27 milhões de toneladas por ano de açúcar. Então é um mercado, né, bastante alimentado, vamos dizer assim. E se a gente fala muito de oferta, né, algo a gente fala bastante. Se a Índia fala bastante, a gente fala bastante na Índia sobre o lado da oferta, a gente também tem que olhar para o lado da demanda. É um mercado aí que tem já um consumo elevado, a gente tem expectativas, né, de crescimento populacional na Índia ainda maior para os próximos anos. A Índia em 2022, né, se tornou o país mais populoso do mundo. E isso deve continuar. Então, é um país que deve consumir mais açúcar e, com certeza, consumir mais combustíveis, né? A Índia, por exemplo, deve ser o país que mais cresce, né, o PIB nos próximos anos. É a expectativa no mundo, né, de várias casas que estimam PIB, né, Banco Mundial, o CDE, estimam, né, que a Índia deva ter crescimentos relativos de PIB, deve ser o país protagonista daqui para frente. Então, a gente deve ter, por exemplo, não só a população crescendo, mas também as classes médias crescendo na Índia. Então, um crescimento de consumo de combustível também deve ser elevado. Então, é algo que a gente deve observar, que é um desafio para a Índia, né? Se ela estima, por exemplo, se ela inicialmente estimava que o consumo de gasolina deveria chegar a mais ou menos 50 bilhões de litros em 2025, pode ser que esse valor já seja um pouco maior, dado esse crescimento acelerado e cada vez mais surpreendente da Índia ao longo dos anos. E consumo maior de gasolina, se eles quiserem manter a mistura, né, que eles estimam para 2025 de 20%, é possível que o etanol, então, tenha um potencial de oferta um pouco maior do que se esperava. Então, por isso que a gente comentou, a oferta de etanol vai estar no centro das atenções daqui para frente, na questão do quanto vai vir de cana, do quanto vai vir do mercado de grãos. E lembrando que o mercado de grãos para etanol compete com uma pauta importante, que é a segurança alimentar. Então é algo que o mercado ele tem que estar de olho, ele vai estar de olho daqui para frente cada vez mais, e certamente isso vai impactar o mercado de açúcar, e é isso que aqui na StoneX a gente tem analisado com muita atenção. Eu também queria te pedir para fazer uma análise aí do como vocês estão vendo possíveis impactos de um alastramento da guerra em Israel, ali no Oriente Médio, porque eu vi no final de semana uma notícia aí de alguns analistas dizendo que, caso a guerra se alastre, poderia haver um aumento da ordem de 75% no preço do barril de petróleo. Aí o etanol, então, vai para as alturas, porque abre espaço para esse mercado ainda, né? Então, né? Então, de fato, a gente tem visto um impacto na guerra no mercado de etanol um pouco incerto. E eu tenho comentado bastante que para o alastramento, como você disse, da guerra, para o crescimento das tensões na guerra, chegarem ao etanol brasileiro, tem um longo caminho a ser percorrido. A gente tem visto, por exemplo, nas últimas semanas, a Petrobras já ajustou o preço da gasolina para baixo, né, 12 centavos há 10 dias atrás. Nessa semana, hoje especialmente, a gente está vendo o petróleo caindo. Então, seguindo mais ou menos pelas nossas contas aqui dentro da StoneX, pelos nossos cálculos, a gente teria ainda uma margem para diminuição do preço da gasolina no Brasil. Não é certo que isso vai acontecer, porque se o petróleo está caindo hoje, amanhã ele pode voltar a subir, mas é fato que sim, caso a guerra ela ganhe maiores proporções, principalmente se começar a envolver diretamente players no mercado de petróleo, é possível sim que impacte o preço. Mas como eu mencionei, existe um caminho longo a ser percorrido para que esse preço seja repassado por etanol. Por quê? Porque a gente tem que ver a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras não é mais a PPI, né? O mercado ele tem que se atentar a isso. A Petrobras leva em conta a PPI, mas não é a política de preço centrada na PPI mais. Então é algo que a gente tem que observar. Então, para o preço subir do etanol, se o preço do petróleo subir, a gente tem que observar se a Petrobras vai seguir essa tendência de subir a gasolina no mercado interno. A gente não pode ter essa certeza.
Claro, se a Petrobras daí ajustar, a gente tem um etanol que ele tende a subir e seguir a gasolina, como a gente tem visto, como a gente observa, né? O etanol ele está diretamente ligado ao preço da gasolina no mercado interno. Mas o fato é que, no momento, a gente tem já uma perspectiva mais altista para o etanol, porque a gente está com uma demanda bastante aquecida, né? A paridade abaixo de 70% nas bombas desde julho no estado de São Paulo, abaixo de 65% desde agosto no estado de São Paulo, então a gente deve ter um crescimento da demanda por etanol entre setembro, outubro, para o final do ano. Então a gente já tem um etanol que caminha aí com as próprias pernas em termos de demanda. Então a gente deve ter um cenário mais altista, principalmente quando a moagem de cana-de-açúcar começar a perder ritmo ali em meados de novembro. Então, como eu mencionei, é um longo caminho, mas que de fato o mercado está de olho aí nessas tensões no Oriente Médio. Tá certo. E estamos indo bem, né? Nossa safra de cana-de-açúcar. O Brasil é o primeiro, né? O Brasil é o principal produtor e deve continuar aí, principalmente com essas expectativas de recorde nos próximos anos. O analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da StoneX. Obrigado pela sua participação aqui no nosso AgroTarde. Muito obrigado. Até a próxima. Tá certo.